Olá, querido professor! Seja bem-vindo a mais um trimestre de atividades. Nesse vídeo não falaremos sobre características psicológicas e de desenvolvimento da faixa etária dos primários, porque os vídeos das trimestrais do quarto trimestre de 2014, da UCOB, e do segundo trimestre de 2016 já abordaram muito bem tais características. Se você é professor iniciante do Ministério da Criança e quer saber como recepcionar, modo de funcionamento de uma classe, acesse via YouTube esses e todos os outros vídeos das trimestrais. Todos estão disponíveis e trazem conteúdo que pode ajudá-lo, ok? Querido professor, como você tem recepcionado seus alunos? Você tem chegado antes ou depois deles? Se você chega atrasado, o seu aluno vai fortalecer o conceito de que o que é feito ali não é tão importante nem tão sagrado, que é banal. Chegando cedo e recepcionando o seu aluno, você atestará a alegria de vir à presença de Deus. No livro Orientação da Criança, página 539, a senhora White escreve: deve-se ensinar a criança a considerar como sagrados a hora e o lugar das orações e as cerimônias de culto público, porque Deus está ali. E ao manifestar-se reverência na atitude e no porte, aprofundar-se-á o sentimento que a inspira. Veja, a hora e o lugar devem ser considerados como sagrados. Se você está se atrasando, caro amigo, cara amiga, mude de atitude, porque a hora e o lugar são sagrados. Nós vamos mostrar agora incentivos de presença. Ao você recepcionar o seu aluno, você deve apresentar alguma coisa chamativa que o estimule naquele momento. Nós trazemos como ideia os macaquinhos com cauda de encaixe. Veja só, é um incentivo muito simples que pode ser colocado num galho de árvore como este aqui, que foi cortado e encaixado numa base de cimento. Vejam só. E ali colocamos dentro de um vaso. Você pode também criar outro tipo de suporte. Esta é uma ideia muito simples e muito barata para você praticar na sua sala. Para quem tem um material mais antigo, talvez você não tenha muito recurso na sua classe, na sua igreja. Nós utilizamos o material ainda de feltro, que nós temos há muito tempo. O painel com os animaizinhos. A criança chega e coloca um animalzinho no painel. É um incentivo também bastante barato e para igrejas com menos recursos que podem utilizar um material mais antigo que tenha. Outra opção bem bacana, muito fácil e barata de fazer, é a caixa de areia. Aqui nós utilizamos uma gaveta de armário e colocamos dentro areia, uma árvore de plástico. Cada criança que chega, você vai oferecer a opção dela escolher um animalzinho e aí ela coloca aqui. Veja que não é trabalhoso, é simples de fazer e o custo também muito barato. Trazemos algumas ideias sobre os incentivos. Temos como ideia do quadro de controle das atividades de incentivo este quadro colocado na capa por dentro de uma lição. A lição que nós estamos utilizando é uma lição antiga, mas você vai utilizar a lição do seu trimestre. Teremos aqui presença, pontualidade, verso áureo, lição, Bíblia e partilhando a lição. Para cada item atendido, você vai colocar um adesivo. Procure adesivos simples, de natureza, coração, para fazer essas marcações. Assim, o quadro vai ficar dentro da lição da própria criança e não exposto na sala. Algumas crianças podem se sentir constrangidas por ter o quadro exposto em comparativo com os outros. Temos como incentivo diverso a ideia da caixinha. Uma caixinha qualquer, pode ser uma caixinha de madeira como essa, identificada com o nome da criança. Você pode colocar também a foto da criança. Dentro de cada caixinha, a cada sábado, a criança vai repetir o verso e para cada verso colocado, cada verso recitado, será colocado dentro da caixinha.
ao final dos 13 sábados, ela levará para casa a caixinha com os versos recitados e mais uma lembrancinha. Essa lembrança pode ser um lápis com carinha de animal, pode ser um lápis de cor a cada verso recitado, pode ser um estojo com os lápis que ela recebeu a cada sábado. Use a sua criatividade e veja também o orçamento da sua igreja, com o que você pode arcar. Outra possibilidade é a cadernetinha. Essa cadernetinha foi revestida de tecido. Dentro, você faz a identificação da criança também, coloca o nome, coloque a foto dela e cada verso recitado você coloca aqui dentro, cola o versinho. Essa ideia aqui também é bem bacana. Veja só, é uma latinha de leite ninho que foi revestida com uma impressão e a cada verso recitado colocado um adesivo do animalzinho para cada verso. Esse material, para quem não consegue produzir materiais em EVA como esse material é muito simples, porque vai tratar apenas de impressão. O link vai ficar abaixo com o endereço para vocês poderem imprimir tanto o revestimento da lata quanto os animaizinhos. Basta recortar e colar nas latinhas. Muito simples e muito barato. Temos também essa outra possibilidade para os versos. Veja só. É um painel, você pode confeccioná-lo no tamanho que você desejar, escrito Meus Versos Decorados. Cada criança que recita o versinho, ela pode colocar um animalzinho no verso correspondente. Você coloca lá o verso daquela semana. Ela vai recitar e aderir, colocar o animalzinho que ela escolher. E ao final dos 13 sábados, ela vai levar também uma lembrancinha que você vai preparar carinhosamente, professor, para o seu aluno, para estimulá-lo. São essas as nossas opções para o verso decorado. Temos a questão do partilhando a lição. Sabe aquela parte lá da lição em que depois ele vai ter que compartilhar com alguém o que ele aprendeu na lição? Pois bem, isso também entra no apontamento. Lembre-se que tem aqui no quadro o partilhando a lição. Ao cumprir essas atividades todas durante o trimestre, você pode oferecer também para o seu aluno uma premiação. Nós trouxemos como estímulo isso aqui. Vejam só, esses livrinhos são muito baratinhos, não representam um ônus para as igrejas e para a faixa etária dos primários eles são bastante adequados porque trazem atividades que são interessantes para eles. Temos essa opção de curiosidades da Bíblia, cruzadinhas, procurando, encontrando os elementos, labirinto, carta enigmática e caça-palavras. Se você não tem como comprar esse material, você pode procurar na internet e imprimir e formar os próprios livrinhos. Todos esses tipos de atividades são fáceis de encontrar na internet. Pense numa recompensa para o seu aluno que faz o partilhando a lição e que traz a tarefa pronta no próximo sábado, para que ele se sinta estimulado a cada semana continuar partilhando a lição. A nossa próxima sugestão é para as visitas. Nós trouxemos essa outra cadernetinha revestida. Nós não podemos esquecer das visitas. Elas devem se sentir também tanto bem recebidas quanto estimuladas a voltar novamente. Essa cadernetinha está revestida com um tecido que lembra a África por conta do nosso destino deste trimestre. E você pode oferecê-la para a sua visitinha, assim como pode oferecer também, se for mais adequado ao orçamento da sua igreja, um lápis com a carinha de EVA. Tudo muito simples e de fácil acesso. Queridos professores,
Professores, lembrem-se sempre de todos os alunos que fazem aniversário. Mantenha o mesmo incentivo para o ano todo, já sugerido na gravação do primeiro trimestre. Mas se precisar de outra ideia, sugerimos esta árvore com corujinhas. Veja só como ficou bonita. Aqui você colocará o nome do aluno e a data do aniversário. Temos ainda essa outra opção, com flores. Você poderá imprimir a foto do seu aluno e indicar a data de aniversário. Temos muitas sugestões para aniversariantes já nos DVDs das outras trimestrais. Acesse via YouTube e procure. Lembre-se da oração especial que deverá ser feita em favor do aniversariante. Se possível, convide seus pais para orar por eles também. Nesse trimestre, teremos a comemoração do Dia dos Pais. Que tal aproveitar esse dia para aproximar os pais da classe, para promover uma interação pais-classe? Eu não sei como é a experiência sua com os pais da sua igreja, mas na minha igreja, aquelas lembrancinhas que a gente confecciona, os pais não costumam aproveitar muito. Então, nós passamos a adotar, como lembrança para os pais, somente aquilo que vai ser absolutamente útil para eles. Por isso, pensamos em canecas. Você faz a embalagem que você quiser. Pode ser uma sacolinha, pode ser um embrulho, mas eles utilizarão isso aqui. Pensamos também em blocos para anotarem recados, para anotarem um telefone. Alguns já vêm com essa capinha e o bloquinho dentro. Se você quiser confeccionar alguma coisa para dar uma carinha bem da sua turma, use uma agendinha ou um bloquinho e faça um revestimento. Mas pense sempre se aquilo vai ser realmente utilizado pelo pai do seu aluno, para que você não jogue tempo ou dinheiro fora. Que tal procurar envolver os pais com a classe nesta data? Um café da manhã antes do horário da escola sabatina, quem sabe mais 10 minutinhos, ele participando do louvor e a oração na classe dos primários. Talvez um café da manhã, mais uma música especial preparada pelos alunos na própria classe. Se você conseguir, pode planejar um piquenique no almoço. Junte pais, filhos e professores. Vá um pouco além. Planeje uma gincana no domingo, para que a família toda, junto com os professores, tenha um momento agradável junto. Olá, queridos professores. Todos vocês já sabem que são 4 os elos da graça: graça, adoração, comunidade e serviço. Nesse trimestre, trabalharemos com 3 elos da graça: serviço, graça e comunidade. Existe o 4º elo, adoração, que não será abordado neste trimestre. Ele se refere à nossa maneira de responder ao amor de Deus. Esses elos definem as abordagens de lição a cada sábado. Os mesmos permanecem por 4 ou 5 lições. Todas as atividades do sábado são preparadas com este foco. As primeiras 5 lições deste trimestre abordará o elo da graça serviço. Deus nos dá habilidades para servir. Quando trabalhamos esse elo, temos o objetivo de preparar a criança para o serviço de evangelismo, ser um servo de Deus, anunciando a mensagem. As lições 6 a 9 contemplarão o elo graça. Deus nunca deixa de nos amar. O elo graça envolve tudo que Deus faz por nós. Como professores, devemos fazer a criança entender o plano de salvação, que Deus a ama sempre. As lições 10 a 13 enfatizarão o elo comunidade. Pertencemos à família de Deus. O elo comunidade vai motivá-las a ajudar com
amou os outros, os necessitados, ajudar a sua família e a família da igreja, assim como Jesus fez. Cada lição precisa ser desenvolvida visando 3 aspectos: saber, sentir, responder. O saber é a parte informativa, é o conteúdo em si da história apresentada. Para alcançar esse objetivo, temos que estudar muito bem a lição, para que as crianças compreendam os conceitos envolvidos. O sentir é o momento em que se desperta na criança o desejo de orar, como é o caso da lição dessa semana. Isso acontece no momento das perguntas para reflexão, ou seja, no momento do analisando e no momento da aplicação. O responder serão as ações que ela irá praticar a partir do aprendizado dessa história. E as atividades do Partilhando a Lição contribuem para ela colocar o que aprendeu em prática. Lembre-se, querido professor, que as sessões ou parte da lição, atividades preparatórias, lição bíblica, aplicação e o partilhando são todas importantes. Por isso, é importante que você comece a sua classe no horário, para dar tempo de desenvolver todas as atividades. E, por favor, nunca retire a parte final por falta de tempo, pois é a oportunidade da criança colocar em prática o que ela aprendeu. Quanto aos cenários das lições, a apostila sugere 3, um para cada elo da graça. Nesses cenários, você acrescenta ou retira um item em cada lição. Veja esse cenário. A parede de tijolos, feito aqui o desenho no TNT. Fácil, você poderá colocar, e aqui neste cenário você irá estudar as 5 primeiras lições. Aqui contará a história dos discípulos quando oravam esperando a descida do Espírito Santo. Para as lições 6 até 9, você continuará com o mesmo cenário, acrescentando apenas a esteira, porque serão contadas as histórias de Paulo. Mas também você pode colocar no mural da sua sala as curiosidades. As crianças gostam muito. Os mapas das viagens de Paulo, os lugares, as fotos atualizadas das cidades por onde Paulo passou. Para as lições 10 a 13, você precisará de um cenário diferente. Deserto, camelos, coqueiro, para contar a história de Isaac e Jacó. Escolhemos a lição 2 para compartilhar algumas ideias. Vamos à primeira etapa do desenvolvimento da lição: atividades preparatórias. Essa parte chama a atenção do aluno para o que ele vai aprender. A apostila sempre apresenta 2 sugestões para que você, professor, analise e escolha uma delas, que alcançará melhor o objetivo na realidade da sua sala. Lembre-se sempre da mensagem central que ressalta o elo da graça em estudo, que neste sábado será: a oração nos prepara para o serviço. Vou descrever rapidamente esta atividade sugerida pela apostila. Uma corda desfiada e um tijolo. Durante a atividade, você, professor, com seus alunos, irão juntos desfiando a corda e fazendo perguntas para que ele possa refletir. Então, essas perguntas levarão o aluno a entender que a corda é feita de pequenos fios trançados até que ela se torne forte. Você pegará um fio da corda e perguntará: este fio é capaz de sustentar esse tijolo? E, logicamente, ele responderá que não é capaz de sustentar. Por quê? Porque
Porque para a corda ficar forte, os fios precisam estar trançados juntos. E a mensagem central dessa lição é: a oração nos prepara para o serviço. Os discípulos estavam soltos como esses fios após a ida de Jesus para o céu. Então agora eles precisavam se unir para ficarem fortes. Foi o que Jesus disse, e o segredo era a oração. Eles precisavam orar juntos para se tornarem fortes e se prepararem para o serviço. Depois que você realizar a atividade, você precisa fazer as perguntas para reflexão. Todas elas estão na apostila. Lembre-se, querido professor, toda parte da lição deve ser encerrada com a mensagem central, que neste caso é: a oração nos prepara para o serviço. Querido professor, é muito importante que na sua sala tenha um momento especial de oração. Trouxemos aqui algumas sugestões. Um painel para que você possa colar, as crianças possam escrever os pedidos de oração e os agradecimentos que elas têm. Sugerimos que vocês tenham uma caixa onde as crianças poderão colocar ali os seus pedidos. Faça com carinho, com organização, para que eles possam a cada sábado ter ali aquele momento especial onde eles vão escrever, ou você poderá escrever para eles, e vão colocar dentro de uma caixa especial todos os pedidos e agradecimentos. Se você preferir, professor, você pode a cada sábado escolher apenas um pedido para que todos da sala orem por ele. Por exemplo, você pode ter um caderninho feito, uma folhinha apenas impressa, que você dobra e se torna um caderninho. Nesse caderninho, você vai estar anotando ali, o aluno anota qual é o pedido que todos da classe vão estar orando. Eles vão estar juntos, como é o objetivo da segunda lição, orando pelo mesmo objetivo, ou pela mesma criança, ou por um pedido especial. Não esqueça disso, faça isso um momento especial na sua sala. Coloque um cantinho com almofada, com um tapete, mas se nada disso tiver, não importa. O que importa é que você não esqueça que ele precisa entender que a oração é que vai nos preparar para fazermos o trabalho do Senhor. Agora vem o segundo momento do desenvolvimento do tema, a lição bíblica. Nela, nós vamos vivenciar a história. Nessa história, a apostila traz uma sugestão para as crianças fazerem gestos. Quando a professora falar discípulos, os alunos devem erguer o polegar para cima. Quando falar Jesus, apontar para cima. E ao falar Espírito Santo, soprar, imitando o vento. Este tipo de apresentação da lição é a única que não recomendamos, pois enquanto as crianças se concentram para fazer os gestos, elas não prestam atenção na história, muito menos na mensagem da lição. Sugerimos que você conte a história e use as crianças para representar os personagens. Querido professor, nós temos aqui alguns recursos simples que podem ajudá-lo no momento de apresentar a história bíblica. Com um pequeno tecido, ou TNT, ou malha, você poderá transformá-lo em uma roupa bíblica dos tempos bíblicos. Veja, com meio metro de tecido, você dobrará cortando apenas o pedaço que vai servir para amarrar, deixando uma pequena borda para ser a parte da frente. Veja como ficará. Para as meninas, você amarrará por baixo do cabelo e já estará pronta a roupa para representar um personagem bíblico. Se for um menino, apenas a forma de amarrar é diferente. Você enrola e
coloca por cima, isso, aqui. E agora ele estará pronto para representar o personagem da sua história. Depois de contar a história, é importante fazer as perguntas do analisando. Não esqueça. A seguir, você apresentará os versos da Bíblia, o verso áureo. Tenha sempre ele bem visível para que as crianças possam memorizá-lo. O próximo momento é o estudo da Bíblia. Nunca deixe de ler os versos sugeridos pelo manual. A Bíblia precisa ser aberta diante das crianças. Ela deve ter um destaque especial na sua sala. Neste sábado, a leitura que é sugerida está em Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso. Nos outros sábados, o que você poderá fazer, se houver muitos versos para serem lidos, é escolher o mais importante, um ou dois, mas não deixe de refletir e perguntar o que entenderam acerca deles. Novamente, vem as perguntas para reflexão e a leitura da mensagem central, que é: a oração nos prepara para o serviço. A terceira parte da lição é a aplicação. Nessa etapa, a criança terá a oportunidade de aplicar os conceitos da lição à sua vida com a mediação de seu professor. Vamos rapidamente à explicação como será esta atividade sugerida na lição 2. A apostila sugere um quebra-cabeça de uma igreja. Você poderá pegar uma imagem de uma igreja qualquer ou a foto da sua própria igreja, transformá-lo em um quebra-cabeça e em roda com seus alunos você dará um pedaço para cada um deles e vai perguntar: que talentos nós temos para servir ao Senhor? Ajude-o a lembrar. De repente um gosta de cantar, o outro sabe tocar um instrumento, o outro gosta de contar histórias. Cada um desses talentos é importante para o crescimento, para o desenvolvimento da igreja. E quando um desses pedaços do quebra-cabeça não são colocados no lugar, o que pode acontecer? O quebra-cabeça não vai ficar completo. A obra do Senhor também é assim. Quando um de nós não permite que o seu talento seja usado para o Senhor, a casa do Senhor fica incompleta. Vamos agora para a quarta e última etapa do desenvolvimento da lição, o partilhando. Nessa etapa, seu aluno terá a oportunidade de colocar em prática os conceitos aprendidos com a lição bíblica. A sugestão da apostila é você, professor, preparar uma chave e nela escrever o texto de Ellen White. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. E depois disso, o aluno entregará essa chave para alguém e vai orar por essa pessoa. Querido professor, como achamos esse texto um pouco difícil para a criança entender, então sugerimos que você faça uma mão onde está escrito: vou orar por você. A criança colocará o nome da pessoa por quem ela vai orar e entregará esta mãozinha para a pessoa durante a semana. Toda atividade do partilhando precisa ser valorizada e incentivada. Tarefa dada, tarefa cobrada. Deve ser o nosso lema. Você tem feito isto? Por exemplo, para incentivar seus alunos a fazerem a tarefa, você pode anotar numa caderneta para quem eles vão entregar. E no sábado seguinte, perguntar: como foi, Mariana, a entrega da chave para a sua professora ou da mãozinha, do coraçãozinho que nós fizemos no sábado passado? Como foi? Você orou por ela? Lembrar no próximo sábado seguinte sobre a tarefa do partilhando. E se você tem um sistema de pontuação da classe, valorizar o cumprimento desta tarefa.
Como sugestão, preparamos essa pasta. Você faz a capa colocando ali atividade, partilhando a lição, primários, o nome do aluno, para que toda atividade que ele realizar e trouxer, você vai colocando aqui na pasta. E no 13º sábado, ele poderá levar essa pasta, né, como lembrança de todas as atividades que ele realizou. Todas essas atividades estarão disponíveis no link abaixo. Você poderá então acessar e colocar cada sábado uma atividade de acordo com os objetivos propostos na apostila. Querido professor, não se dê por satisfeito se sua classe está linda, ornamentada com todos os incentivos e uma lição bem preparada. Lembre-se que a família é quem deve se responsabilizar e assumir primeiramente a salvação dos filhos. O seu trabalho é somente de apoio. Portanto, chame a atenção desta família para esta responsabilidade. Não se canse de orientar, de visitar, de promover ações que motivem as famílias a desempenharem o seu papel. A professora Graciela, nossa líder da divisão sul-americana, mencionou na introdução deste DVD um projeto denominado Pegadas, que motiva e ensina os pais a serem discipuladores dos seus filhos. Procure a líder do seu campo para conhecê-lo melhor. Lembre-se que sua atividade como professora ou professor de escola sabatina, no caso, os primários, extrapola os limites desta vida e ecoará pela eternidade. Você tem trabalhado olhando para a eternidade? Em Conselho aos Pais, Professores e Alunos, na página 45, a profetisa escreve: Professores, que oportunidades são as vossas, que privilégio está ao vosso alcance de modelardes a mente e o caráter dos jovens sob os vossos cuidados. Que alegria não será para vós encontrá-los ao redor do grande trono branco e saber que fizestes o que pudestes a fim de habilitá-los para a imortalidade. Se a vossa obra resistir à prova do grande dia, soará aos vossos ouvidos, qual música a mais suave, a bênção do Mestre. Bem-está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Que Deus cubra você com muitas bênçãos e o ilumine para que seja um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Um ótimo trimestre para todos nós.